Ei, pessoal de casa, estamos aí mais uma vez, começando nosso delicioso podcast com a regularidade britânica, né? A nossa pontualidade. De 25 em 25 dias. Aproximadamente. Custou, mas saiu. E toda vez, velho, eu tento fazer uma apresentação que não seja datada. Tipo assim, é porque eu nunca sei qual que vai ir primeiro. Aí eu sempre falo assim, vou fazer um trem mais neutro, que eu posso colocar tanto amanhã quanto mês que vem. Sim. E falho miseravelmente todas as vezes, mas dessa vez vai dar certo, eu tenho fé. E aí, Roy, estamos aí, hein? Mais uma vez um audiovisual. Vamos passar a vibe aqui. Vão ser uns 3 podcasts com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Você não lava roupa em casa, não troca. Não, pra quê? Economizar, poupar água. Bom, enfim, vamos passar a vibe hoje com a Paty Antunes. Oi, gente. A gente tá adorando aqui receber. Eu tenho um monte de dúvida particular, acho que o Thiago tem também. Eu acho que vai ser explosivo. Então, confere se seu nó tá apertadinho aí. Olha, catchphrase. Check. Beleza? É isso aí. E aí, Paty, obrigado por você ter aceitado. Já pedi escusas, mas novamente, velho. Obrigada gente. Eu fiquei feliz de vocês terem me convidado. Eu fiquei sabendo que outro dia uma amiga teve aqui, a Juliana Scarpelli. Teve, velho. Ela treina no mesmo horário que eu lá na Rocas e... Bom, eu tô muito feliz de poder estar aqui. Horário dos monstrinhos. Vamos deixar esse baixo aí, porque a gente já tá zoando. Pegar um horário mais vazio. Não, mas é questão de... realmente disciplina, né? Então eu vou mais cedo mesmo, vou acordar cedo, já começar rotina, o dia. Né? Já com a tarefa mais importante do dia cumprida. E eu que agradeço pelo convite, estou feliz, adoro podcast, sou consumidora pra caramba, podcast. Tenho um podcast, inclusive. Massa. Então, fiquei bem feliz de vocês terem me convidado. Então, nosso objetivo é, além de simular aquele papo de base de via, que é a coisa que a gente mais valoriza, talvez até mais que a escalada, né? Lá bater um papo, resenhar e tal. A resenha, né? Da pedra. Eu falo que eu vou pela resenha. Pelo cafezinho. É trazer também, assim, tentar espalhar a palavra do esporte, trazer mais gente, tornar ele mais acessível, mais conhecido. Massa. E só pra gente começar, faz uma pequena apresentação, assim, de todo o seu currículo extenso pra gente, da sua importância na escalada mineira, principalmente. Tá bom. Paty Antunes aqui falando. Eu comecei a escalar em 2008, na época eu tinha 23 anos, comecei super tarde, eu acredito que quanto antes melhor, porém eu sempre fui do esporte, eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, eu acho que se eu não fizesse esporte, minha mãe não ia me aguentar dentro de casa. Então eu comecei em 2008 com uma amiga, que hoje em dia não escala mais, e eu caí de paraquedas na Rocas, foi onde eu comecei. Eu já tinha experimentado antes, mas não sei, parece que a introdução não tinha sido feita muito bem. E parece que lá foi um ambiente muito acolhedor para mim, a Rocas. E eu continuei, eu fiz amigos e comecei a ver que era muito legal aquilo ali. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito... sem grandes ambições, sem grandes sonhos, achava que ia ter uma ordinary life, assim, tipo, normal, nada demais. Ia casar, ter filhos e por aí vai. E aí foi a escalada e me mostrou que ia ser tudo o contrário. Hoje eu tenho 13 anos de escalada, não tenho filhos e não penso em ter filhos tão cedo, porque afinal eu estou no auge da minha carreira. Comecei participando de pequenos festivais, assim, em ginásios, né? Eu lembro que meu primeiro festival foi na Tortons, que é um murinho que tem lá na Pampulha. E foi super legal. Eu fiquei em segundo lugar no meu primeiro campeonatinho, assim, tinha 6 meses que eu escalava. Eu fiquei super animada com aquilo. Eu falei, caramba, eu acho que é isso. Achei o fio da meada. E comecei a seguir, comecei a me dedicar. Final de 2012, a Rocas fez uma seletiva para uma equipe interna para a competição. E o objetivo era a gente treinar para participar de campeonatos regionais, brasileiro e etc. Só que a gente não teve nenhum brasileiro em 2013. A gente teve Opens, a gente teve aquela abertura de temporada que tem no Rio, mas não teve campeonato brasileiro, infelizmente. A gente estava super animado. Mas só que isso não me tirou o brilho nos olhos. Eu resolvi continuar.
E em 2014 eu participei do primeiro campeonato feito pela BE, que foi o meu primeiro brasileiro, coincidentemente. Fiquei em segundo lugar. E aquilo ali me mostrou que... Só me confirmou, na verdade, que eu estava no caminho certo. E foi maravilhoso. Eu realmente comecei a perceber que eu estava num ambiente que não só me desafiava, mas me permitia estar como eu estava, do jeito que eu estava, do jeito que eu poderia me entregar da forma mais genuína possível. Então, eu fui construindo ao longo dos anos uma autoconfiança. Eu fui percebendo que eu era muito mais forte do que eu imaginava, não fisicamente, mas mentalmente mesmo. Porque é isso, né? A escalada, 80% para mim, e eu já conversei com muitos escaladores que falam isso também, competidores, 80% é cabeça. Então, aquilo ali foi realmente me abrindo um universo que eu não conhecia. Para vocês terem uma noção, antes de começar a escalar, eu nunca tinha acampado na vida. Nó. Nunca tinha ido na Serra do Cipó, que é o nosso berço, né? Que é o nosso quintal de casa. E aí eu comecei a perceber assim, que eu precisava sair daquela bolha que eu estava sendo inserida pela sociedade. Assim. Eu não critico meus pais duramente, porque foi isso que eles aprenderam, foi isso que eles me passaram. Uhum. Mas, por sorte também, eles sempre me ensinaram a ser aberta para conhecer as coisas e praticar o esporte, ser alguém ativo, né? Então, eu comecei a crescer, começou a crescer dentro de mim essa Patrícia que quer as coisas, que almeja as coisas, que antes não tinha essa visão do tipo, olha, isso aqui é um sonho. Não tinha. Você falasse assim comigo, qual que é seu sonho? Sei lá, ter filho? Nossa. Nunca parei pra pensar. Pois é, às vezes você não pensa mesmo. E hoje em dia eu olho assim e falo, nossa, realmente, eu quero um dia ter filhos, mas esse é o último sonho da lista, sabe? Eu quero muito conhecer lugares incríveis, escalar em lugares maravilhosos. Sei lá, se um dia eu tiver a oportunidade de ir no Everest, eu vou no Everest, eu não tenho medo disso, mas... eu comecei a perceber que... De achar que as coisas são muito distantes, tipo assim, é impossível, exato. Everest... Não, tá longe de mim, né? Isso é muito engraçado, porque a gente conversa com pessoas que não são do meio de escalada. Você escala, que doido. Onde você escala? Porque eu não sabia nem que tinha isso aqui. Tem gente que não sabe nem que existe competição de escalada. Outra coisa que a gente na rocha. Podia falar é isso também, porque teve nas Olimpíadas agora, escalada, e assim, eu acompanhei da medida possível que deu. Tem algumas críticas do formato que foi, mas assim, eu achei que algumas coisas foi pro público ver. O Sport, por exemplo, o Speed ali rolou pra mim, pra impressionar a gente que não conhece escalada. Assim como o Boulder deixou muita gente confusa. Falando assim, o que é isso? Aí o cara vai lá e passa um cabo de vassoura ali. E foram críticas que eu ouvi mesmo. Quem não entende é bem confuso. É difícil mesmo, né? Eu, como competidora, porque ao longo da minha jornada, eu fui me dedicando muito à competição. Por causa disso, né? Eu percebi que ali tinha uma oportunidade para mim, ali dentro. E ganhando tudo que tava fazendo. Tava conseguindo subir no pódio. E claro que isso dá uma motivação. Claro que você pensa assim, tô certo, então vamos lá. E aí, com isso, eu conquistei 2 títulos brasileiros, 8 títulos mineiros. Fui homenageada em 2019 como atleta de destaque do estado de Minas Gerais pela Secretaria de Esporte. Além dos vice-campeonatos e terceiro lugar. Aí participei particularmente, eu acho que estava até brincando um dia com um colega e falei assim, cara, o brasileiro, ele só valoriza primeiro lugar. Quanto é difícil estar no pódio, verdade. Quanto é difícil estar no top 10. Quanto é difícil estar competindo. Cara, são os 10 melhores daquela situação, daquele dia, daquela época ali. Que desse papo aí de falar, por exemplo, do Barrichello, que virou piada, né, no Brasil. Assim, mas o cara era top de linha do... Só quem não entende do esporte vai criticar o Barrichello. Porque, cara, no esporte como nível de Fórmula 1, quem vai ficar 20 anos ali, cara? É muito difícil. Todo ano chegando novato forte, querendo vaga. E na escalada tá acontecendo isso agora, né? Tá chegando muitas meninas e meninos muito fortes. E eu, com meus 35 anos, tô assim, caramba, como é que vai ser? Então, eu tenho que ralar muito, correr muito atrás. E tá nesses eventos, não é qualquer um que vai. Não é qualquer um que se expõe, porque é uma exposição muito grande. Você tá ali e... sei lá, ela é bicampeã brasileira, então ela tem que subir no pódio. Vem uma pressão, né? Sabe, eu fico assim, eu tenho que escalar no nível que eu dou conta e que eu posso entregar da minha escalada. Agora, eu não devo desempenho e título para ninguém, sabe? Eu vejo isso muito acontecendo
É duro. Você vê que atletas se perdem nessa... Muito, porque você desanima, assim, você fala... Eu falo que a pessoa fica exigindo ali, né? Fica esperando, o cara é muito bom, o cara... E às vezes você tá num dia ruim, eu não sou profissional, né? eu sou um mero iniciante. E, né, eu já sinto um pouco dessa brincadeira, que, pô, evoluí. Esse é meu case, de certa forma, eu evoluí um pouco pouco rápido ali, pelo tempo de escalada, e teve gente que fica, tipo assim, pô, o pessoal nem me conhece, nem me viu escalar. Não, já sei que você escala muito. Fica assim, nossa. É porque ele é meu portfólio. Tipo assim, se alguém fala assim, o que você faz no marketing? Não, meu portfólio é o Ivan. A lenda então, vai assim, nasce antes tem essa da pressão pessoa. e às vezes você escala mal por conta disso. Porque você fica achando que você vai ser super bem. Não, tipo assim, você é maquinão. Como é que e aí você vai passar o carro. Você já entra oprimido já. E na rocha você ainda tem a possibilidade, porque ali tem várias situações, né? Você tá num dia tranquilo, você não tá ali querendo ganhar um título. Sim. Você pode até estar com um projeto, querendo mandar alguma coisa difícil e aquilo ali você quer muito. Mas tá ali, vai ficar ali, você pode voltar amanhã. Não o campeonato é não um tem dia, a pressão gente. daquele momento, né? E às vezes aquele dia, sei lá, a mulher, por exemplo, menstruou e aí tá no péssimo dia. Sim. Ou você perdeu sua avó. Tem dia que você acorda meio assim. Você acordou quadrado, entendeu? E aí você tem que demonstrar uma performance extraordinária. E é muito difícil. Por isso que eu tô falando que é mental, entendeu? Eu posso estar forte o que for. Mas se eu não tiver preparada mentalmente, se meu psicológico não tiver bom, o mindset, gente, tem que estar assim, certinho. E aí isso é treino também, né? É totalmente treino. Então, ao longo da minha jornada, eu fui percebendo o estudo, fui trabalhando isso dentro de mim. Não sou nem um pouco perto do que eu posso entregar hoje. Eu tenho certeza que eu consigo entregar mais, mas não adianta eu querer atropelar as coisas. Eu sou um ser humano. Então, tem hora que é etapa difícil. pra você cumprir, né? Muitas. E você acha que, desse ponto de vista, é até mais... Como é que eu vou falar? A parte física é mais fácil? Você fala assim, vamos... Eu não posso dizer mais fácil, porque se dedicar, igual eu me dedico diariamente, a ficar mais forte, a ficar mais técnica, a conseguir fazer coisas que a própria estilo de competição hoje em dia pede, se for perceber, é muito parecido com parkour, boulder. As vias são muito diferentes do que era antes. Então, assim, essa questão de ficar mais forte, claro que vai ajudar. É lógico, se eu não tiver o mesmo nível, né, fica muito mais difícil para mim. Você falou desse estilo aí de competição do boulder, tá mais próximo do parkour, e a gente realmente vê na competição que tá cada dia mais plástico, os movimentos e tudo mais. Você sente essa dificuldade, por exemplo, entrar para um campeonato? Sim. Porque o tipo de agarre é diferente, o modelo dela, o desenho dela é diferente? Olha, vamos falar primeiro Brasil. Não tem tanta essa dificuldade, porque hoje em dia a gente tem agarras, fabricantes de agarras brasileiros que você encontra em todos os ginásios, né? Então, assim, se você é uma pessoa que treina, que compete, sabe disso. Temos agarras parecidas aqui em Belo Horizonte, lá em São Paulo, em Curitiba. Basta o próprio ginásio investir nisso, né? Claro que não é fácil. Estou falando basta como se fosse fácil, mas... mesmo, tem que investir nesses equipamentos, essa estrutura. Agora, eu até quero fazer um post sobre isso no meu Instagram, porque é importante dizer por que o Brasil não estava nas Olimpíadas, na escalada, né? Primeiro, gente, e o básico, a gente não tem investimento. Isso aí é uma pergunta que eu já estava, como diz, no forno aqui, pra já perguntar. Por que o Brasil não está lá? Porque eu sei, quem escala sabe que, pô, o Brasil tá cheio de escalador forte. Sim, mas não é simplesmente estar forte. Sim. E não adianta estar forte na rocha. Você tem que estar muito bom no ginásio, porque a competição é no ginásio. E eu falo até questão do suporte ao atleta mesmo, né? Você não pode estar preocupando com aluguel, com mensalidade. Exato. Você tem que estar focado em... você tem que estar focado em trabalhar, porque é uma dedicação. Sim. E eu falo assim, eu brinco que no Brasil vai ser difícil ser atleta, né? Você tem que ser muito bom. Muito bom. Você tem que ter grana, de certa forma, né? Você falou, a gente acabou de falar assim... E tem que cagar pra opinião dos outros que estão ali pra te criticar. Sim, e pouco suporte, assim, eu não estou fazendo uma crítica feroz às associações, né, e nada, às federações e nada, mas isso é em tudo, né? Eu falo que eu já fiz outros esportes, já participei de federação, não é só na escalada, assim, eu fui longe no basquete, chegou uma hora que eu olhei e falei assim, isso aqui... Será que vai dar? Não. Aí, desistir de um sonho, de certa forma, esportivo ali, por conta de falar, cara, isso aqui não tem suporte, isso aqui não rende nada, aqui no país, você não tem um salário, você não tem empresas que investem. E eu, particularmente, tenho uma visão crítica em relação a isso, porque eu acho que não é porque não tem recurso, é porque não quer mesmo.
né? Você pega algumas empresas, assim, não vou especificar nenhuma, não, mas marca de calçado. Mas é igual vocês falaram. Os caras têm N funcionários. Tem N funcionários ali que eles pagam, sei lá, um salário mínimo que seja. Se o atleta ele tem 5 patrocinadores que pagam ele um salário mínimo, eu tenho certeza que já tira um caminhão de despreocupação da cabeça financeira dele ali. É porque a vida do atleta é cara, né? Eu já fiz esse cálculo. Falou, acabei de vir na nutrição. Nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, o ginásio que você treina, as viagens que você tem que pagar, porque assim, eu não consigo pagar uma passagem aérea com troca de produto. Seria maravilhoso se a nossa moeda de troca fosse essa, mas não existe. Mas o mundo dos blogs está começando a permitir isso. Está começando a permitir. Eu acho que não é para qualquer um isso. Acho que você tem que ser muito bem articulado, organizado, ter um material de apresentação para pedir patrocínio muito bem feito, tintim por tintim, assim. E é uma dificuldade muito grande. Eu sou formada em relações públicas, então acaba que eu tenho isso um pouco de mim, assim. Eu tenho uma facilidade grande de comunicação e tenho essa visão de que eu preciso ter um material de apresentação bacana, porque se eu chegar lá, bater na porta e falar, me dá aqui, isso aqui, a pessoa vai falar assim, quem que é você, né? Sim. Tchau, pode dar. Mas você acha que essa dificuldade de conseguir um patrocínio, ela é meio que exagerada? Você fala assim, nossa, é muito difícil, poderia ser muito mais fácil. Não, assim, por parte das empresas. Eu falo assim, em relação ao que você vê como atleta, como você enxerga a indústria, você fala assim, cara, na boa, não patrocina porque não quer. Não, eu acho que é cultural também, não é? A cultura do empresário. Quando você fala isso, eu vejo assim, como se você tivesse que implorar por um atleta de altíssimo nível. Pô, não tinha que pedir, não. Difícil. Você tinha que abrir seu e-mail de manhã e ter 3 marcas te oferecendo. Pra você falar assim, deixa eu ver quem me representar melhor. É igual você falou mais cedo. As empresas não assim, têm... Eu me frustro em ver, sabe, Paty? Me frustro em ver. Que, quando eu vi, assim, eu não entendo, igual eu falei assim, não sei qual que é o meio, a questão igual da BE lá, de como que é pra levar um atleta. Às vezes, você vai falar assim, eu não tô no meio, não sei como é que funciona. Às vezes você fala assim, mais difícil só do pessoal ter conseguido essa vaga lá, já foi, pode nem reclamar, mas eu falo assim, na minha cabeça, de leigo... É difícil de enxergar. Cara, a federação tinha que bancar, assim, de verde e amarelo o troço todo. Seria, não existe. E é muito frustrante pra mim ver um atleta de alto nível que tem capacidade de entregar resultado, tendo que... além de se preocupar com o próprio treino, com a própria evolução, ainda tem que preocupar com um negócio que não tinha que ser sua preocupação, que é correr atrás de recursos para você poder fazer uma viagem dessa, sendo que você vai representar seu país a nível mundial. E assim, dá vontade de chorar. É difícil. E aí, eu acho que é isso, né? Como eu estava falando, o Brasil ele não tem essa estrutura financeira. Não é o Brasil, né? Os esportes, no geral. Não estou falando puxando a sardinha só para escalada, porque o único que eu acho que tem esse suporte todo é futebol. Mas em excesso. Eu já tive essa discussão algumas vezes com o Jean, meu marido, que também é escalador, era atleta, hoje em dia ele é treinador, rootsetter e tudo mais. E ele até tenta me explicar assim, o futebol tem muita visibilidade, tem marketing, não sei o que. Eu falei, beleza, mas por que ele tem? Porque um dia houve essa chance e foi crescendo. Eu acho que se acontecer isso na escalada, talvez lá da frente, daqui a 20 anos, sei lá quantos anos, a gente chegue no mesmo nível. E eu acho que é justo, porque, quando eu vejo o Messi ganhando 18 milhões, bilhões, sei lá quanto, eu fico assim, Por que um gari não ganha um tanto assim? Porque, na verdade, ele está fazendo um bem tão grande para a nossa sociedade. Desculpe o Messi, desculpe o futebol, mas, assim, eu vejo uma... Se for pensar por nível de necessidade daquela função ali... O Gari, gente, ele é um cara que a gente tinha que estender um tapete vermelho para passar. Você pega jogador nacional aqui, o cara às vezes joga ali no Atlético, no Cruzeiro, o cara ganha 100, 200 mil, o salário dele atrasa um mês, ele não joga. Falou, não vou julgar. Não vou julgar porque meu salário tá atrasado. Cara... Eu acho que é direito dele receber o salário, mas eu acho que tem, assim, né? É o nível de exigência, como é que ficou exacerbado os salários, né? E o cara, por qualquer motivo, o cara abre mão. E aí você pensar assim, olha, o Brasil não tem esse investimento. Aí como é que a gente vai treinar na mesma garra que a galera da gringa treina? Isso aí a gente tá falando aqui da questão da indústria, né? Vamos falar aqui que você tá falando no início, do equipamento. Você fala assim, Ivan, a garra que a galera treina lá fora... Eu chego lá, não sei nem como é que é a garra. Então, se eu não posso encostar na garra antes, como é que eu vou saber como é que usa a garra? Aí o rootsetter que monta o campeonato é o mesmo que do ginásio que a galera treina. Então, gente, eu chego lá com uma desvantagem enorme.
além desse incentivo, desse marketing, dessa coisa toda que gira em volta do esporte, que poderia agregar e alavancar muito, mas assim, infinitamente. Mas eu falo que a questão da cultura do empresariado nessa questão, porque eu vejo aqui, igual essa cobrança de pódio mesmo, a própria Olimpíada mostrou pra gente que os monstrão mesmo não pegaram pódio. A gente que tem os caras bons, o Alexander Mergos mesmo, o cara acho que foi em sexto, né? O cara é um monstro da escalada. Exatamente. O Ondra tomou ferro lá. Então, tipo assim... Eu tava torcendo, era o time Ondra, gente. Ai. E aí, como é que você vai cobrar? Chateado, falei, não, o cara tá escalando mal. Aí você falou, cara, o Ondra, velho, não, o cara não vou patrocinar ele não, porque ele é ruim, ele não ganhou pódio na Olimpíada. Sim. E exatamente, é o que você tava falando, né? É porque aquela desvalorização, acho que eu brinco, a gente ficou mal acostumado com o Ayrton Senna. Ah, é verdade. Demais. A culpa é então, do Senna. qualquer coisa que não seja primeiro lugar, pro brasileiro não serve. A gente tem. O não Senna serve. E o futebol, cara, né? Que ganhou Paty muito. Antunes foi quinta lá no Mundial. Não foi no pódio, não. Pessoal, tipo assim... Gente, eu fiquei em 11º no Chile. Assim, imagina a classificatória. Já deve ser assim... Você já viu aquele meme do Eu Robô? Você já viu o meme do Eu Robô? Eu sou péssima de meme, tá? O cara pergunta não acompanho o Twitter. Não, o robô pergunta pro Will Smith. O Will Smith fala pro robô. O robô fala que ele tem inteligência artificial. Você é capaz de compor uma sinfonia? Aí o robô vira pra ele, você é capaz? É tipo a mesma coisa. Pô, o cara ficou em quinto, velho. Você fica em quinto ali? Gente, é muito difícil. Eu falo isso, que eu vou pro Mundial mês que vem. O mérito é todo meu. Eu falo que, Jean, desculpa, você me treinou, é ótimo, você tem parte nessa conquista, mas o mérito é meu, porque fui eu que conquistei a vaga. Fui eu que fiz uma vaquinha e, ralei para conseguir a parada, entendeu? E mesmo que tenha vindo muito mais rápido do que eu imaginei... Não é barato não, eu tô achando que essa conta sua foi baixa, não foi não? Muitas pessoas me falaram isso, eu falei assim, cara, tá indo assim, quanto mais você tá pondo no seu bolso aí, tá? Porque assim... Ô, gente, dá medo. Você deve estar indo assim, você foi aquele valor, você tá na linha, você tá na régua. Você foi gente boa, você foi gente boa que você falou assim... Dá medo tipo demais. Assim, vou pôr tudo mínimo aqui e vou pegar essa vaquinha que vai ser guardada. Porque assim, gente, nossa moeda tá muito desvalorizada e o dólar tá muito valorizado. Aí a gente vai comprar passagem e você fica assim, socorro! Meu Deus do céu. Porque, tipo assim, eu acho que hospedagem... mais da metade do valor ele deve ser passagem só. Não, e alimentação, gente. E eu tava falando com... Como é que você chama mesmo? Larissa. A Larissa que tá ali fora vendo a gente. Que eu chego no lugar, vamos supor que eu fique num hotel. Eu não vou ficar porque é uma opção minha, foi uma escolha. Aí eu tenho uma infecção alimentar. Eu ferrei toda a minha participação por causa disso. Acabou. Então, eu preciso, sim, gastar um pouco mais com alimentação, porque eu vou lá, vou comprar a minha comida, de repente eu vou comprar alimentos mais caros, vou numa loja especializada, e ainda tem um fato que eu sou vegetariana, então isso dificulta muito. Então, eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou dormir numa cama dividida com alguém, e sabe, eu poderia ficar num hostel. Mas eu não tô indo pra só... Você não tá indo passear. Né? Eu não vou pra passear. E eu não tô eu não tô indo só por ir. De você se não ganhar. Por favor, não me ponha essa responsabilidade. Eu não prometi nada. De você se não ganhar. Mas assim, é muito importante que as pessoas saibam que a gente está indo, como eu falei, exige uma dose boa de coragem e ousadia para participar de um campeonato assim. Ainda mais num esporte que a gente sabe que a gente não tem tantas oportunidades e preparação e tudo como a escalada. Por que eu tô falando da escalada? Porque se eu for pensar no triatlon, em outros esportes, a gente vê muitos campeões mundiais. Tem referência de atletas, né? Porque é um esporte um pouco mais menos... difundido também. Sabe? As pessoas conhecem, todo mundo anda de bicicleta. Todo mundo corre. E assim, claro que se para você ser o melhor, você tem que se dedicar muito. Como em qualquer coisa na vida, não só no esporte. Mas a escalada tem essa coisa que a gente estava falando aqui, do incentivo, do apoio, do patrocínio, sabe? Se eu pudesse, por exemplo, treinar, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses do meu ano fora, eu tenho... assim, quase 100% de certeza que o meu nível seria muito maior. E não pelo meu treinador, que como eu falei, o meu treinador hoje é o meu marido, e ele é muito bom no que faz, porque eu não tô aqui à toa. Mas, gente, lá fora eles têm todo esse background, todas essas outras coisas que a gente falou, e além de tudo tem
um treinador foda que E até questão de tecnologia. coloca a galera né? no pódio mundial, Sim, entendeu? questão de tecnologia, né? Imagino como é que deve ser o uso tecnológico Muito. lá de câmera, filmagem. Os Tudo. cara, No eu falo Japão é você vê, você incrível. pega, né, que é o natação, né? Os caras colocam câmera lá pra analisar o movimento do cara. Aqui você tá errado. é. Cara, você imagina. Não, de todo jeito, nível velho. de, assim, como é que eu falo? A disparidade de Sim. investimento e, assim, o atraso no esporte que a gente tem mesmo em relação a fora. Então, quando o brasileiro ganha, ele é muito foda. É porque fala, futebol é tradição, mas Ele é toda muito tradição ela foda. tem que começar de algum ponto. Tem que começar de Sim, algum é aquilo que você lugar. falou, ninguém, É. alguém uma hora teve um né, início é. ali, né? Não foi, tipo... E é Já foda era assim, ver nasceu pessoa assim. criticando isso, porque, tipo assim, qualquer esporte, até pra você ser tradição, você tem que ter alguma referência. Tem que ter pessoas que estão chegando lá. Sim. A participação é importante. Porque, tipo porque assim, se eu não quem for quem lá- você conhece que chegou lá pra vocês falar assim, não é possível? É, Pra exatamente. incentivar mais pessoas a Eu falei correrem isso num atrás. vídeo de agradecimento que eu fiz pela vaquinha hoje. Eu falei, se eu não for lá e me arriscar, ter a ousadia de ir, mesmo tomando um couro, e falar assim, voltar aqui e falar assim, gente, foi foda, mas é assim, funciona desse jeito, é desse jeito que você tem que treinar. É passar isso para as próximas gerações. E fora a expertise que você É. traz. E eu, Querendo assim, ou é não, foda você a minha já- posição, porque a Thaísa, a Bianca, o César Grosso teve, até o Felipe Rô, que é foda na escalada, tá indo super bem e tudo mais. Mas, infelizmente, nós somos a versão beta, né? Que é tipo assim, a gente tá ali pra apanhar, pra tomar muito couro pra geração futura que tá chegando, ou até que nem nasceu ainda, Sim. poder ter a oportunidade de pegar um pódio, de pegar, sabe? Eu sou muito realista nessas coisas. É claro que tudo pode acontecer. Eu não falo não pra nada, gente. Não existe isso. Mas Até porque você não vai lá pra brincar, né? não vou lá Então, pra assim, brincar, eu vou lá então, pra dar assim, 1000%. Eu falei, nem que eu volte lá manca, mas eu vou fazer tudo o que eu puder pra conseguir desempenhar da melhor maneira possível, entendeu? Você que tá eu com consigo. 13 anos de escalada, você tá sentindo, a gente até comentou isso numa edição passada nossa, que a gente tá sentindo uma onda de escalada, assim. Igual teve o UFC, quando há 10 anos atrás deu aquele boom, Tem. aí uns 4 anos atrás futebol americano, e agora eu tô sentindo um pouco disso. A escalada tá Moderadamente começando com a escalada. vir um pouquinho. Mas eu acho que a Olimpíada possibilitou isso também, né? Você achou que a Olimpíada foi Desde 2016, quando teve a Olimpíada no Rio, que a escalada foi anunciada, começou a surgir mais pessoas interessadas. Porque é isso, gente. A Globo reporta. Divulga, né? Passar aí no jornal. Talvez você não Sai tenha essa na percepção revista. que você não assiste muita TV. Às Eu vezes também não tem assisto percepção, muita, mas assim, você começa a ver que aparece em algum lugar. aparece. E, Teve assim, aquela... e são os grandes veículos de A propaganda informação. do banco, acho, do Bradesco, foi o cena do documentário lá do César Grosso, inclusive. Da Prudential também é. Então, assim, eu acredito que quanto mais se falar, mais vai chegar. E sim, tá chegando muito mais. Você vê que tá abrindo muito ginásio no Brasil, coisa que há 10 anos atrás quase não tinha. Tinha um aqui, outro ali, e era meio precário, não era a estrutura. Eles não se preocupavam tanto em ter uma estrutura bonita, sabe? Um ambiente acolhedor, uma coisa que você chegasse lá, você era bem recebido. Porque tem isso também, né? O mineiro é muito assim. Por exemplo, quando eu vou treinar na fábrica em São Paulo, eu adoro a fábrica, eu acho muito legal, mas é a cultura do local mesmo. São Paulo não é um ambiente que você chega e que as pessoas vão super te abraçar na hora que você chegar. Eles são super gente boas, é difícil até de separar, porque como somos amigos, tem hora que é difícil de separar. Mas eu vejo pelos comentários de outras pessoas que vão lá e frequentam, e às vezes vêm aqui na Rocas. Porque, sabe, o mineiro, ele tem essa cultura de atender bem. Porque a gente quer que a pessoa volte. E a gente quer que a pessoa se sinta em casa ali. É a cultura do mineiro. E eu acho que as empresas estão percebendo e se cuidando mais para ser assim agora. É você entrar num ginásio aqui no Brasil e sentir que está muito próximo no ginásio lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Enfim, eu acho que está caminhando para esse lado aí. E isso, com certeza, vai trazer mais gente. Porque quem não quer estar num ambiente legal, que tem gente bonita, que tem gente se divertindo, que tem, sabe, estrutura. Sim, e lugar visualmente bacana também. Você chega, nossa, fui lá. É muito mais legal. Você vai, é muito simples. Esse exemplo a gente consegue Você aqui em prefere Belo no Horizonte, Oiapoque ou no Pátio Savassi? Vai falar que não?
não, suspeito, não ia. Depende do que você vai fazer. Você tá procurando, né? Mas vamos supor, só para passear, né? E nessa trajetória aí, Paty, assim, que horas você acha que você teve uma virada de chave de tipo, eu tô aqui para me divertir, depois foi depois daquela competição que você falou, não deu pódio, tipo assim, opa. Poderia ser um atleta, hein? Como é que foi essa chave? Na verdade, eu tô sempre pra me divertir. Porque, como você disse, do forfã, assim, que eu falo... Não, mas eu entendi, eu tô te zoando, mas porque assim, eu sou sagitariana, né? E eu não consigo, eu não seguro uma piada, uma zoação. E, assim, perde amizade, né? Eu perco a amizade, mas não... Então, assim, como você acha que foi essa competição que você falou assim, nossa, agora eu vou me dedicar de uma forma diferente? Ou você acha que foi uma coisa gradativa? Então... Assim, eu falo isso porque você falou que começou tarde. Foi então, tarde. Assim, diferente daquele atletinha, né, que começou, que a gente já vê, menino novinho, já tá ali. Laurinha, já vai ser ontem pra rua. Como diz, já vem numa pegada de atleta, já, de certa forma ali. Mesmo que não seja depois, ou por não quis e tudo mais, mas assim, você vê que já é uma pegada já dedicada, com rotina, todo dia, tal dia tá na academia. Então, assim, como é que foi? Foi gradativo ou foi meio que você falou assim, não, eu vou dedicar porque eu acho que aqui... Foi meio do nada, aqui. Mas não me surpreendeu tanto, porque em algum ponto aquilo ali já me chamava. Porque, como eu falei, primeiro campeonato que eu participei, eu fiquei em segundo lugar. Você falou, opa, eu nunca fiquei em segundo lugar em nada? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Eu não ganhei nem rifa de igreja. Nem rifa de igreja, eu nunca ganhei. Como é que é isso? Então, quando foi... Em 2017, que eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro de boulder, eu falei assim, gente, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Eu acho que eu quero me dedicar a esse negócio. Será que eu vou dar conta? O já me incentivou muito, porque na época ele também estava muito tendencioso a se dedicar somente ao esporte, à escalada. Mas para ele sempre foi um pouco mais difícil, porque ele tem a Rocas, né? Que fica um pouco difícil de separar. Ele não tinha como simplesmente deixar de ser root setter, deixar de trabalhar na Rocas e se dedicar só a treinar. Porque é a empresa da família dele, né? Ele tem uma dedicação, um amor muito grande. E, diferentemente de mim, não que a Rocas não seja a minha casa também, claro que é, mas eu nunca trabalhei, né, lá. Então, para mim, é um pouco mais fácil de separar. E aí, em 2017, quando eu ganhei o brasileiro, eu tinha uma empresa de granolas na época. E eu estava ficando muito cansada, porque eu precisava treinar para o brasileiro, eu precisava fazer a granola. Eu sozinha fazia 400 quilos de granola por dia. Então, eu fazia crossfit durante o dia e à noite eu ia escalar. Porque era carregando balde de aveia, uns negócios agachando, pegando as coisas e tal, misturando com o braço ali. Então, era bem exaustivo. E aí eu falei assim, eu não estou feliz aqui. E eu já estava com essa empresa, tinha 2 anos, tinha um pouco mais de 1 ano, mas ela durou até 2018. Então, por isso que foram 2 anos. Mas antes dela, eu tive uma outra empresa também na área de alimentação, sozinha, porque na granola eu tinha uma sócia. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu tô evitando uma coisa que tá assim, pulando na minha frente, falando aqui, tô aqui, vem cá, me pega, essa oportunidade é sua. Sou todinha sua. E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou largar tudo e vou tentar. Só que o meu medo era não ter dinheiro para pagar as contas, né? Claro. E aí entra naquela coisa que a gente conversou. Sim. Só que... Como eu tenho essa coisa da comunicação muito dentro de mim e quando eu penso assim, eu quero uma coisa, eu corro atrás disso, gente, até a coisa chegar e não acontecer, e aí eu falo assim, beleza, não rolou. E muitas vezes eu quebro a cara com isso, maioria das vezes eu me frustro. Mas eu tenho essa tendência de correr atrás até a coisa realmente se concretizar. Fazer acontecer mesmo. Fazer acontecer. Então, eu comecei a me organizar para isso. Na época, eu conheci uma moça que ela é relações públicas também e ela se prontificou a me ajudar. Então, ela criou um portfólio meu e a gente trabalhou um tempinho juntas, mas aí ela conseguiu um outro emprego que estava tomando muito tempo dela. Então, eu acabei seguindo sozinha. Ela me passou o material. E esse material fui atualizando, porque, claro, ele fica desatualizado, você participa de mais campeonatos, você conquista títulos, você escala outras coisas na rocha. Essa história vai continuar acontecendo, né? Então, fui atualizando esse material e hoje em dia ele virou outro material completamente diferente. E aí eu fui procurando empresas, batendo na porta pensando, gente, eu já tenho não.
Se ele falar não pra mim, qual que é o problema? Entendeu? Se essa empresa falar assim, nós não vamos te patrocinar, eu não vou morrer, ninguém vai se machucar. Perdi nada, né? Não perdi nada. Eu só ganhei um não que eu já tinha. Então, vamos atrás do sim. E aí eu comecei a correr atrás disso. E deu certo. Eu tive aquele negócio de estar no lugar certo na hora certa. Sim. Que foi uma sorte, que eu falo, porque eu tava treinando e aí chegou um senhor não, né? Um cara lá na Rocas, não é senhor, ele falou assim com a Manu, na época, que era uma monitora. Eu tô querendo apoiar uns atletas aí, não tem uns atletas aí não? Na hora eu tava treinando, ela chegou, olhou pra mim e falou, Paty, ele tá querendo apoiar atleta aqui. Eu falei, o quê? Peraí. É comigo mesmo. Sou eu, peraí. Então, você já tem um atleta pra apoiar. E aí eu comecei com essa empresa que hoje é meu patrocinador, que é a Drogaria e Manipulação Minas Brasil, que é em Montes Claros, nem é em Belo Horizonte. E eles começaram. Você tá vendo? Cara, gente. E você pensa... mercado BH aí, gente. Cheio de dinheiro, libera aí. Meu Deus do céu. Alivia a vida do atleta aqui. Vai apoiar Cruzeiro. Nada contra. Vai pagar a dívida do Cruzeiro. Meu Deus, pois é. Assim. Aí eu falei assim, e é uma empresa que não tinha. Eles não têm empresa em Belo Horizonte, eles não têm sede, não têm loja, não têm filial, nada em Belo Horizonte. Só que ele vem aqui com uma certa frequência, deve ser para negociar alguma coisa, algum fornecedor, não sei. E aí ele falou assim, eu não tenho como entrar com grana agora, mas eu vou te dar produto e vou te dar um cupom de desconto. Falei, perfeito, bora lá. E começamos, ficamos um ano assim. Com um ano eu apresentei uma proposta de patrocínio para eles. Então você vai aprendendo também, né? Porque eu fui menos ansiosa. Não é ficar esperando também que o cara vai vir, olha que bom atleta você é. Que nem sempre ele vai reconhecer isso mesmo. E aí a gente começou com um patrocínio depois de um ano. E aí eles começaram a me dar um fio mensal e produtos. E assim, gente, é fantástico, porque quando isso acontece, você se sente tão valorizado. Sim. Você sente assim que, olha, eu sou meu próprio chefe. Só que eu não tenho, mesmo se eu fizer de tudo aqui, ganhar campeonato, não vai sair dinheiro para eu pagar as contas. E é isso que o patrocinador entra. Ele é a paz de espírito ali do atleta poder continuar dedicando o que ele tem que dedicar, né? Exato. E eu não estou falando que em outras profissões você não precisa dedicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha função é essa. E se eu não me dedicar... mas é difícil, assim, é muito diferente da profissão, né? Porque, por exemplo, eu sou dentista. O cara chega lá, se eu me dedicar, ficar lá enfiado o dia inteiro no consultório, vai me render alguma coisa. Gostando ou não, alguma coisa vai render. É muito difícil dedicar um alto nível que, assim, pra você chegar onde você tá, te falar, viu? a esse porte de atleta de campeonato. Nós sabemos quanto é difícil virar a chave de um sexto sub pra um set. Assim, muito, gente. Se subir de grau já é absurdo. É muito então, difícil. Assim, cara, é muito complicado. E olha, te falar, a gente vive... É muito frustrante. O atleta não é nada saudável, né? Todo mundo acha assim, atleta saudável, olha ali, toda saudável. E não é. Porque a gente tem lesão atrás de lesão, a gente tem que chegar em casa... Esse é um outro assunto que eu quero conversar com você também. Lesão, teve lesão não? Só eu que tô com o cotovelo doendo. Toda hora. Aí a gente tem que sair assim do ginásio e ir pra casa e continuar trabalhando, porque se eu não dormir bem, se eu não descansar, se eu não tirar aquele dia de descanso, ir lá e enfiar um monte de agulha em mim inteira, e ventosa, e liberação miofascial que dói pra caramba. E sabe, é o tempo todo trabalhando. É igual eu falei ali com... Lúcio. Tô com o Luiz na cabeça. Ele falou assim, quer um vinho? Eu falei assim, nossa, adoro vinho, mas... Não tô podendo. Gente, é isso aí, é negar as coisas. Eu não vou no casamento do meu irmão, porque não dá, eu tenho que acordar cedo e treinar, entendeu? Eu não vou fazer isso, não tem como viajar com vocês agora, galera, foi mal. E aí, por aí vai, é uma dedicação integral. Então, eu falo que a gente... mão de muita coisa, né? É isso que eu falo. E principalmente não tem o retorno como um emprego. Não tem, você entende? Não você tem. fala assim, cara, alguém tem que chegar aqui. E só depende falou, de mim, percebe? Sim. Se eu não for lá e ganhar um campeonato, eu não vou ter a promoção. Eu não vou ter alcançado o que eu tanto quis, que eu fiz lá, relatório, trabalhei, estudei uma fórmula. Gente, não adianta, porque não depende só de mim. Eu tive um pouco disso com música. Tipo assim, você não ter aparecido no Faustão era um sinal de fracasso. Pelo contrário, tipo assim, minha carreira era, porra... Sim.
vento em popa. Então, tipo, Não foi é no muito Faustão engraçado. ainda? Tipo assim, Eu acho que como você assim perdeu a não foi no oportunidade porque Faustão? o Faustão acabou, né, no caso. Não, ele vai pra Band. Agora ninguém vai assistir mais. Agora ninguém vai assistir mais. Agora é Domingão do O Hulk. Domingo do Hulk vai ser diferente. Por fora, totalmente por fora. Será que vai ter musiquinha deprimente também? Porque toda vez que eu chegava em casa cedo... Agora eu não sei, né? Porque todo domingo é Cara, pedra. quando você escuta... Deprimente é você ouvir a voz do Faustão no domingo. É. Você liga Ou a você- musiquinha do você Fantástico escuta, também é Você bem- escuta Você fala, na amanhã é casa do segunda, vizinho. Você que fala, meu Deus, tá meleca. acabando o domingo. Eu prefiro a segunda do que o domingo à noite. Começa aquela musiquinha de Fantástico. Nossa, velho, a vida é ruim demais. Meu dia foi incrível. Inferno. É Mas bem... viver é terrível. Mas você me perguntou de lesão? Sim, porque eu, lesões assim, o tempo igual eu falei todo. assim, eu tô começando. Vou fazer um ano de climb ainda. Ih, vai ter muita lesão. Então, eu ainda considero, assim, né, do jeito que eu tô escalando, pela intensidade, eu considero que eu ainda não tive nada significativo. Pô, fui dormir com o cotovelinho meio doendo, mas assim, nada de polia, nenhuma lesão, nenhuma... É normal, como é que eu falo assim? né? Nenhuma lesão debilitante, não. O quão frequente é quando você escala forte? Tem coisas que são tratáveis, tem coisa que você fala assim, Ivan, o cotovelo Tudo escalador tratável. é remediável. Tipo, você vai, cara, essa dor aí... Não, Teve eu gente nunca que chegou, tive, teve por gente exemplo, que chegou pra mim e cotovelo. falou assim, cara, Ivan, isso aí, tipo assim, cara, você tá calejando. Vai dar um ano de escalada, você daqui a pouco passa, você nem vai sentir mais. mais ou menos. Então, pois é a tendinite, né? Tendinite passa. As ites são incríveis, sabendo, elas não. perseguem Então, a assim, gente. Como eu falei, Assim, ser você teve atleta... debilitante, assim, Já coisa que debilitou tive, muito. E já. assim, como que é que isso acontece? Porque o meu maior medo, mesmo não sendo, sou amador, mas, tô numa evolução, numa linha de ascensão, na evolução ali do climb, mas eu não quero lesionar, porque eu sei que com tão pouco tempo de escalada, 3 meses parado, vou lá pro zero de novo. Com certeza. Não, a escalada ela é muito ingrata, né? Eu falo que... Então, assim, hoje você sabe fica uma dosar, semana, tipo já assim- começa a perder alguma coisa. Sim. Dá pra dosar. O que acontece? Tem pessoas, e isso aí é igual... Tem gente que tem muita cárie, tem gente que não tem cárie, você sabe disso. Sim. Que tem tendência a ter lesão. E tem pessoas que não têm tanta tendência. Tem articulações mais fortes, é mais flexível, mas nem sempre ser mais flexível é muito bom. Eu sou super flexível, por exemplo. Mas aí eu caio em algumas questões que às vezes me prejudicam porque eu uso demais e aí tudo que é em excesso faz mal. Então eu tive 2 lesões debilitantes já. Uma em 2015, que eu tive um rompimento parcial do ipsoas, que é um músculo que sai da virilha quadril, e né? insere na lombar. Quando eu tive essa lesão foi overtraining e overclimbing na rocha também. Então, essa lesão, ela me deu um nocaute, assim. Eu não conseguia levantar o dedo do pé. Foi bem, bem difícil. Doía muito. Eu quase tive que entrar na faca. Minha sorte é que eu conheci um médico que me salvou, assim. A gente tem um médico que a gente sempre vai, que não escala mais hoje em dia, mas é escalador. Que é o José Carlos, ele é especialista em cotovelo, punho e ombro. E ele é fera, e ele é o tipo de pessoa que se ele fala assim, não escala, então você não escala. Porque maior parte das suas lesões ele vai falar, não, pode escalar. Se doer, você para. Entendeu? Então, quando ele fala assim, não escala, é porque o negócio tá feio. E quando ele me viu, ele falou assim, olha, eu não sou especialista nisso aí, Mas você não escala de jeito nenhum aqui. de quadril, mas você não pisa no chão. Não foi nem escala, você não pisa no chão. Pega uma muleta agora e vai fazer uma ressonância. Fiz a ressonância, tinha um líquido vazando. E aí a médica que fez a ressonância achou que eu estava doente, achou que eu estava com alguma doença. Mas na verdade era o líquido sinovial vazando na articulação. E isso causa muita dor. Então fui correndo para o hospital, eles fizeram um exame e não me levaram para o bloco, graças a Deus. Mas me deram na hora um remédio na veia, porque eu não conseguia deitar, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar, eu não conseguia nada, gente, estava tudo ruim. E aí essa lesão demorou 2 meses e meio para eu voltar a escalar, e foi muito difícil, eu chorava muito, porque eu nunca tinha parado de escalar. Em 2015 eu estava aí, né, com 5, 6 anos de escalada. Então, assim, foi difícil. Mas melhorou. Eu não tenho absolutamente nada, nunca mais eu tive nada nessa lesão. E a última lesão que eu tive foi em 2018. Por quê? Também foi overtraining, mas foi também falta de treinamento funcional, que é a preparação física, a famosa preparação física. Se você quer escalar em alto nível, você precisa muito ter cuidado com essas coisas. Então, não adianta você sair do 0 a 100 de hoje para amanhã, porque você vai quebrar.
Então, você precisa se preparar, precisa preparar seu corpo para isso, entendeu? Por isso que é tão importante você fazer fisioterapia preventiva, você fazer fortalecimento, que seja fazer a musculação clássica lá, que é chata pra caramba, mas você fortalece os seus músculos, suas articulações, seus tendões, tudo, prepara eles para a escalada, que é um esporte que, como a gente não tem regra, o que eu quero dizer é o seguinte: na ginástica olímpica, a gente tem movimentos clássicos, padrões, que a gente vê lá os meninos fazendo, que são daquele jeito e pronto. É daquele jeito que tem que fazer. Na escalada, não. Se você precisar usar a cabeça para escalar, você vai usar. Então, se você precisar torcer seu pescoço para encaixar numa garra para poder fazer o movimento, não importa se você está usando o dente para morder a garra. Você vai fazer. Então, isso a gente... acaba caindo em posições muito ingratas e... Exatamente. Força demais tudo. Então, isso arregaça... Como diz, chega um grau que começa a machucar o corpo. Né? Começa a machucar o corpo. Mas é fato ou boato? Escalador que não tá sentindo dor, tá escalando errado. Eu acho que tá escalando pouco. Tá escalando pouco, não? Tá vendo? Bom, meu braço tá pai, o cara já chega no carro, vamos buscar, já tá assim, pô, velho, começou cedo hoje. Olha, é brincadeira, né? Mas assim, eu acho que de repente você pode puxar um pouquinho mais. Não tô falando pra ficar com dor, mas não sair nem com o braço entorado. Aí não dá. Não escalou com vontade, não. Pode apertar um pouquinho. E uma outra dúvida, assim, conversando com um atleta, então, assim, como que é o complemento da rocha, tendo em vista que as competições não são em rocha? Como é que é o complemento? E assim, o que a rocha te traz ali para uma competição que é indoor? Eu tava discutindo isso porque eu falo assim, hoje, não. Pensando na competição, teoricamente você falaria assim, eu não vou lá na rocha porque lá não vai me acrescentar nada. Eu posso montar uma parede aqui com N movimentos. Diferente e eu falo disso. assim, como que é psicológico? Um pouco diferente. Assim, um pouco mais pessoal mesmo. Você fala assim, não, tem uma via que é incrível, que eu queria ali cadenar. E como que é isso aí? Tem uma coisa... antes de eu responder essa pergunta, só complementando, porque eu ia falar que em 2018 eu tive uma lesão no isquio, que é um músculo que sai do bumbum, assim, debaixo do bumbum. E, gente, falar que isso dói pra caramba e escalar com muita dor é limitante. Competir com muita dor é limitante. Só pra encerrar o assunto anterior. Mas essa semana eu tava conversando sobre isso com a Clara Viegas, que treina comigo lá na Rocas, que também é competidora, que eu antes achava que escalar na rocha ia ser ruim pra minha escalada de competição. Hoje em dia eu penso completamente o contrário disso. Porque, na verdade, antes eu tinha um resguardo muito grande. Eu ficava achando que lá na rocha eu ia querer muito mandar o meu projeto e podia machucar e, com isso, prejudicar a minha participação na competição. Sim, você tem que ter esse cuidado. Porque, afinal, qual que é o seu foco, né? Qual que é o seu objetivo? Então, tem que pensar no objetivo. Meu objetivo é ir bem na competição? Então, eu vou escalar, não vou dar 100% na rocha. De repente, eu vou dar 80%. E isso é difícil, porque difícil. A gente quer mandar as coisas, a gente quer mandar o projeto. Na hora não tem jeito, tipo assim, eu não vou puxar 100% Por isso esse braço. Mas eu acho que com o tempo eu fui criando uma maturidade, camão rolando solto. Eu fui criando uma maturidade, entendendo a medida disso, porque como eu disse mais cedo, a medida, né, o equilíbrio é o remédio para tudo. Então, quando eu chego na rocha, uma vantagem que eu vejo hoje é que, às vezes, a gente não tem aquela coisa da agarra, né? A gente não tem as mesmas agarras da gringa para treinar nos ginásios aqui. Você chega na rocha, você tem agarras de tudo quanto é jeito e tipo, e, de repente... Não estou comparando a agarra de resina com a agarra da rocha. Mas, de repente, você vai fazer um movimento ali que é tão parecido, ou tão próximo, ou tão possível de você encontrar num campeonato grande, num campeonato fora do Brasil, que é, sim, muito agregador. Entendeu? Então, vamos supor, eu estou lá no spot tentando uma via que é X grau. E essa via é o mesmo grau que tem na competição. Por que não? Se todo dia eu treinar na mesma via no ginásio, talvez eu não tenha a mesma evolução que eu vou ter ali na rocha, que eu encontro um pezinho diferente, que eu encontro a leitura, um regletinho. Né? Eu acho que traz também a rocha, porque você chegou lá, você, que eu encontro um descanso, um ponto de costura melhor. E por aí vai. Eu acho que agrega, só que tem que ter esse cuidado. Nossa, tive uma pira muito louca aqui de esporte indoor e outdoor, porque, tipo... Mas são dois esportes diferentes, gente. Não, sim, é exatamente por isso. Tipo, é muito diferente, né? Escalada indoor e outdoor. É porque, tipo, geralmente quem escala
outdoor, ocasionalmente vai para um ginásio e vice-versa também. Existe esse câmbio e uma... Quase... Eu prefiro escalar na pedra, mas eu tenho um contato muito grande com a academia também. Eu também prefiro escalar na pedra. Tá? E aí, tipo assim... por exemplo, natação. Também, assim, não tem essa pilha de natação, o cara que nada na piscina. Nossa, eu vou nadar ali naquela lagoa ali e fazer um treino diferente. É engraçado isso na escalada. A gente tem pensando nisso agora, né? Tipo, a mesma fissura que eu tenho de ir pra pedra. Aliás, eu tenho mais fissura de ir pra pedra do que ir pra ginásio. E na natação é o contrário, né? Você tem na natação... Eu tenho muita fissura de ir pra pedra, mas eu aprendi a gostar de treinar no ginásio. Porque é diferente, como eu falei, são 2 esportes diferentes. É claro que pra ir pra mandar os projetos na pedra, eu preciso treinar no ginásio, porque é onde eu tenho pra treinar. E imagina se eu ficasse treinando só na rocha. Eu ia ter que fazer uma super adaptação, ia ser muito mais difícil. Mas eu concordo com você, eu não vou pegar e vou falar assim, igual a gente estava outro dia brincando assim, nossa, acordei hoje sábado, acho que eu vou lá na piscina fazer aquela natação, aquele treinão. Não, eu vou pra rocha escalar, entendeu? E nessas modalidades todas, o que você prefere? Tipo, dentro boulder, guiar... Ai, gente, eu gosto de tudo. Eu só não gosto de speed, tem eu acho speed tão... Speed também tá em inglês ver. Eu também não gosto, não. Eu acho meio que uma jogada de marketing. É só pra mostrar pra alguém. Nossa, já competi legal, no speed, é legal. É divertido competir no speed. Mas treinar o speed, gente, é um inferno. Não dá, não é legal, não é divertido, não é gostoso. Você fica baixando 10º ali, só baixei meio. meio. É os 100 metros rasos, né, do climb. Só que assim, vamos partir então. Na rocha, eu gosto mais de escalar a via. Mas eu curto pra caramba quando eu mando uns boulders legais, assim. Não é só grau, mas eu curto. Agora, competição, o boulder, ele deixa a gente escalar mais. Ele deixa a gente... volume mesmo de escalada, né? Número de movimentos, vamos falar assim. Eu escalo muito mais numa competição de boulder do que no de via. Mesmo que eu chegue na final. Porque na via a gente vai fazer 2 vias aqui no Brasil, né? Na classificatória e a via da final. No boulder a gente vai fazer no mínimo 5 boulders na classificatória. Depois, se tiver... Hoje ainda o feminino ainda não tem semi por causa do número de competidoras. Mas se tivesse, seria mais 4 e na final mais 4. Então, o boulder dá essa possibilidade de escalar mais. Você não vai lá para Curitiba para escalar 2 vias, 3 vias, entendeu? Você escala muito mais. Última perguntinha aqui da minha parte. Vai lá. É isso mesmo? Nutrição. Você falou que você é vegana. Sim, vegetariano. Ovo-lacto-vegetariano. Hoje eles dividiram assim, melhor assim. Tem gente que acha que a pessoa às vezes não vai conseguir naquela dieta uma nutrição suficiente para suprir uma alta demanda. Assim, como é que é isso? Você foi trocando, você comia carne, foi tirando, foi adicionando. Como é que foi isso aí? Você vê o benefício dessa dieta? Como é que você enxerga isso daí? Porque eu acho que tem muita gente que fala assim, a pessoa vai fazer um esporte, tem que comer direito, né? Aquela coisa de vó, né? Direito. Você tem que comer, tem que comer direito, mas carne, não quer dizer que você tem que fazer devorar, né? Não precisa comer a casa, não. Tudo então, bem. assim, como que foi essa relação de nutrição? Tem alimentos que você vê que diminuem, aumentam a performance a longo prazo. Certeza. Que eu acompanho alguns podcasts de motocross e... Não sei se já teve a oportunidade de ter contato, se eu já fiz. Não, infelizmente. Pra mim, eu acho que é um dos esportes, assim, fisicamente, que mais demanda. Que, assim, mesmo? Parece que não. Não parece, porque você tá sentado olha assim, você tá todo... em cima de uma moto. É muito, mas a moto é pesada assim, pra caramba, né? É tipo torância de escalada. O braço, assim, de dedo da cãibra, assim, ó. É muito forte. Aí eu vejo o campeonato norte-americano, são 30 voltas numa pista pesar de 2, 3 minutos, então você imagina o tempo ali, mas depois que completou uma meia hora, são mais 3 voltas ainda, então assim, um alto nível, e o cara no podcast comentando que tem certos alimentos que o cara fala assim, pô, eu gosto de queijo, mas eu sei que se eu comer queijo, eu não respiro direito. Você fraga que a galera do esporte, de jogar LOL, essas paradas, Counter-Strike, eles estão virando vegetarianos pra dar mais precisão pra eles, mais agilidade, uma parada assim. Então, eu acredito muito nisso. Como eu falei, eu tive 2 empresas de alimentação, né? Saudável. Assim, né? do ponto de vista, assim, tem músculo, né? Tem gente que vai ter mais fibra branca, tem gente que vai ter músculo vermelho, tem gente que às vezes é mais explosão, tem gente que é mais resista, tem a questão fisiológica própria mesmo. Que não tem jeito de mudar, né? Você encontrou alimentos que você falou assim, cara, depois que eu comecei a consumir isso, eu tive uma resposta melhor naquilo. Olha, eu sempre não, mas assim, desde pequena, eu tinha dificuldade de comer carne.
eu sempre tive muito dó de bicho. E eu falo isso, assim, sem vergonha nenhuma, porque eu tenho pena. Então, eu não conseguia ver... É porque eu brinco, né? Comer é fácil, quer ver matar. E aí, uma vez eu vi meu pai tentando, junto com o vizinho do meu sítio lá, matar um porco. O bicho gritava muito e aquilo ali me deu um desespero. Nunca consegui comer porco na vida, gente, nunca. Eu nunca comi carne de porco. Pronto, falei. Então, mas não tem curiosidade nenhuma de conhecer também. E como eu falei, eu tive 2 empresas de alimentação saudável. Nessa época, eu ainda comia carne. Durante 4 anos da minha vida, eu não comi carne, que foi na época que eu formei, um pouco antes de eu formar. Agora eu não lembro se eu estava formando na faculdade ou se eu estava entrando na faculdade. Mas enfim, eu fiquei 4 anos sem comer. Depois eu voltei a comer carne, fiquei até 2019 comendo carne. E comia, não era, tipo, nunca gostei de carnes exóticas. E não comia muito. Nunca foi um alimento que me fazia muito bem. Assim. Eu comia porque eu achava que nutricionalmente eu precisava comer. Uhum. Em 2019, eu fui bem influenciada pela Clara Viegas, que também se tornou... Hoje em dia ela é vegana, né? Mas na época ela era vegetariana, ela conversou muito comigo, a gente trocou muitas ideias sobre isso. E aí eu assisti aquele documentário do Netflix da dieta vegetariana lá dos atletas. Esqueci o nome do documentário agora. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei assim, gente, eu tô aqui seguindo, ríspida, uma alimentação com carne, e de repente não é bem esse meu caminho. Eu não acho que seja igual para todo mundo, porque cada organismo é de um jeito, como você falou. Às vezes você vai precisar da carne e eu não. E é isso, tá tudo bem. E eu também não sou desse tipo que vai ficar tentando te convencer de que é melhor, que é pior, não. Porque eu sei que é diferente. Então, em 2019, em outubro de 2019, eu resolvi parar de comer carne. Eu falei assim, eu não vou comer mais para experimentar. Eu estava me sentindo muito inchada, eu estava me sentindo muito pesada. E eu não gosto de falar isso porque tem gente que acha que para escalar melhor tem que ser leve. Ajuda, faz diferença, mas eu já escalei tão bem com um peso maior do que eu tenho hoje quanto que eu tenho hoje. É lógico que hoje eu tô no meu auge, eu tô mandando umas coisas que na rocha que eu não mandava antes, mas eu não atribuo isso somente à alimentação. Eu realmente acho que a alimentação é um dos nossos combustíveis do nosso corpo, mas por trás disso tem aquela coisa que a gente conversou, o sono, o descanso, se você se hidrata bem. Cabeça ali. A cabeça, se você tá bem, né, no geral. Se os boletão pagam, se você é cringe ou não. Você tá lá no meio da vida e fala, nossa, eu tinha que ter depois feito Pix. Isso mesmo. Nossa. Pix não rolou. O bom do baú é que agora tá rolando de fazer Pix lá do alto, né? Pois então assim... Você pagou, eu falei, não, só vou subir a via ali, eu pago lá de cima. Saúde não é só no estômago, entendeu? Tem essa parte. É o conjunto, né? É um assim, conjunto da obra. De graça, não é? Então, quando eu comecei... Assim, de uma via só, né? Eu tirei a carne aos poucos. Eu fui tirando toda segunda sem carne, modinha e tal, hashtag segunda sem carne. Aí eu comecei a ver que estava fazendo bem. E eu sentia muita diferença, principalmente na hora de dormir. Eu dormia mais leve. Mesmo se eu não tivesse sentido... Porque eu achava que para eu estar bem, eu tinha que sentir uma sensação de empazinamento. Eu falava, nossa, não comi direito. Tô nutrida, né? Tipo, tô nutrida. O mal do jovem é estar empanturrado. Né? E aí eu comecei a ver que não precisava de eu estar empazinada. Eu ter tirado a carne começou a me fazer perceber que a hora que eu estava com fome é a hora que eu estava com vontade de comer. Se eu estava comendo por gula ou se eu estava comendo por necessidade. Então começou a ser muito fácil de perceber isso. E eu já tentei dieta low carb e sem comer bacon. Tentei dieta low carb, tentei dieta paleolítica, tentei dieta só de não sei o quê, só de sopa, Eu falei, nossa, eu acho que tá bom, né? E aí, com a dieta vegetariana, eu percebi que realmente meu corpo, ele aceitou muito melhor. Para mim, é muito mais fácil a digestão, o sono ficou mais leve, a escalada ficou mais leve, eu me senti mais forte. E eu acho muito importante, qualquer pessoa que for fazer isso, gente, mesmo se você for nutricionista, vai a um nutricionista, olha isso, porque não faz isso da sua cabeça, não. Eu, em 2012, eu fiz uma dieta da minha cabeça, que eu resolvi tirar boa parte do carboidrato e toda e qualquer gordura da minha alimentação. Eu virei um palito.
mas é claro que eu fiquei doente. Eu parei de absorver a vitamina D. E desde então eu não consigo absorver a vitamina D se eu não tomar uma cápsula ou um sublingual ou uma lâmina de vitamina D. Então é muito sério isso, porque a vitamina D ela é importante demais para o nosso corpo. Eu já tive falta de sódio no sangue porque eu não comia sal. Então a coisa não pode ser assim, sabe? A gente tem que ter essa consciência de que você precisa equilibrar, mais uma vez, equilíbrio, e encontrar a sua dieta. A minha, eu encontrei, depois de testar muitas coisas, que a vegetariana é muito boa. E eu como ovo, eu como queijo, mas eu não tomo leite, não tomo iogurte, porque eu percebi que leite e iogurte não me faziam muito bem. Assim como, por exemplo, os vegetarianos gostam muito de comer grão de bico, porque ele tem uma disponibilidade de proteína muito boa. Se eu comer uma porção de grão de bico, é a mesma coisa de eu tomar um copo de leite. Vai me dar um maior revertério. Então, é experiência também, sabe? Você tem que sentir, tem que entender o que seu organismo aceita, o que ele entende bem ali, que faz bem para você. O que não te deixa pesado. O que não você deixa... gostar também, né? Porque comida tem que ser boa, né, gente? Não é porque o troço é assim, assado, que tem que ser ruim, não. Você tem que comer e gostar. Tem que ter prazer. Na nossa idade, com nossa pretensão de escalada, comer... Não, você valoriza um pratinho de comida gostoso. Sim, mas é aquele negócio que a Bela tava falando. Acaba quando você começa... Cara, o climb é muito... Você gosta, você odeia, né? Assim, você vicia muito, começa um estilo de vida. O que você quer fazer, você fica pensando naquilo. Você fala, sexta-feira, vamos pra balada. Você fala, cara, amanhã eu vou escalar. Não dá pra voltar tarde hoje. Eu sou assim, você não é? Mas todo então, assim, mundo. você começa, você começa a direcionar tudo. Não, posso depois das 18, que é a hora que eu voltei da pedra. Então, hoje eu preocupo. Eu fico naquele negócio assim, não, comer, não, vamos passar e comer um hambúrguer, não. Cheguei em casa, já tô comendo marmitinha lá e tal. Assim, já começa a girar as coisas tudo em torno da performance ali, porque é um esporte, você tem que estar muito bem ali. E teve uma influência, não sei se vocês pegaram isso, mas o Daniel Woods, uma época, ele tava nessa de, tô com fome, come uma maçã. Gente, maçã depende... dá mais fome, eu acho. É um pouco uma armadilha. Isso, né? Então, assim, depende do sujeito. Às vezes a pessoa vai ficar satisfeita com a maçã, mas aí você vai ter energia zero pra escalar, o que adianta, entendeu? Eu mesmo, eu levo marmita. Eu também. Eu não consigo passar um dia na pedra se eu não almoçar. Eu levo uma marmita de salada com macarrão integral. Eu levo 4 pães de queijo. Volto com 2. eu já fiz isso também. Cara, incrível. Mas te falar... é 10, cara. O meu é tipo assim... Você tem 3 de gordura. Você fica 15 minutos sem comer, você desmaia. O que é ruim também. Metabolicamente, uma taxa muito baixa de gordura. Acho que tem um limite ali também, né? Há pouco tempo eu fiz uma dieta muito rígida, orientada por uma nutricionista. Assim, é difícil pra mim aumentar esse percentual. E a nutricionista e o médico da seleção me orientaram nessa dieta, porque era um teste mesmo, foi totalmente pensado, para saber se eu baixasse o meu nível de gordura no corpo e peso, eu teria um desempenho melhor. Funcionou. Foi maravilhoso. Mas só que eu cheguei no nível de gordura que o médico falou assim, olha, não é interessante, porque o tanto que você está treinando, você vai quebrar. E quebra você mesmo, a ter gente. falha metabólica mesmo. Né? Você não vai ter suporte, você não dá suporte pro corpo falta que ele nutriente. precisa. Então você começa a dar problema de articulação, começa a dar problema de tendão, os músculos não melhoram nunca, você sabe, não descansa, você não se sente revigorado, você não se sente regenerado. O próprio pump ali, né, do braço ali, tudo, você tá com uma taxa de gordura mais alta, agora, menos ou mais, acho que até isso faz diferença, né, da fisiologia ali, da bombada. Você vai ver ali por que acontece, o músculo incha, trava o capilar ali, não chega sangue. Você vai ver isso aí, quando é reserva de energia, o cara não tem, ou tem uma reserva que não é adequada para aquela atividade. E não adianta, não tem milagre que resolva, tem que comer. E eu acho que é uma coisa que eu defendo muito, e assim, com unhas e dentes, toma água, porque se hidratar é top. É top e faz muita diferença. Toma água bem. Ô, Paty, então pra gente, só pra finalizar, legal... Dá uma dica aí de umas 3 vias, assim, obrigatórias aqui de Minas, dessa região. Assim, pra mortais, tá? Assim, naquela bomba que eu vi que você mandou lá no Cipó. 10B, nem sei o que era aquilo. Era a tic-tac 10A, mas eu olhei assim, eu falei assim, gente, tem gente que sai aqui, não consigo nem sair. Não, mas vamos lá, eu posso falar, assim, em graus diferentes, que aí abrange, né, todo mundo. 3 vias imperdíveis. Tá bom. Gente, eu vou falar no Cipó, porque é meu quintal de casa, eu amo muito aquele lugar. E foi onde eu comecei a escalar, e eu tenho um carinho muito especial pela Serra do Cipó. Bom,
sexto grau, vamos lá. Uma via de sexto grau no cipó que é imperdível. Johnny Cash, não. Aquele... Johnny Quest, não. Eu até gosto da Johnny Quest, Popopó. mas não, vamos outro. Ó, Popopó é bem legal. Eu Eu gosto acho ela muito uma dela. via com coisas diferentes, estilos diferentes. Acho válido dar um pega na Popopó, mas tem uma via que, galera... Deixa eu pensar aqui, vai pouco. Ela é legal, eu fiz ela uma vez, mas depois nunca mais eu fui. Mas ela é muito legal porque eu amo fazer parede. Eu não tô comparando, mas é porque ela dá pra você fazer em 2 cordadas, que é a 60. Ela é bem legal, E pouca gente, eu vejo pouca gente entrando nela. Eu acho ela uma via bem massa, assim. Tô meio por fora dos sextos graus na Serra do Cipó, porque geralmente eu chego lá já com sangue no olho, assim. Mas vou tentar lembrar de alguma outra também que seja legal, assim, para indicar. Tentar pensar em setores aí, sei lá. Posso ir para os 8... Não, vai pra uma bomba. Puxa a bomba aí. Anota aí. Ó, o oitavo. Não chega ainda. Então vamos lá. Acho que oitavo dá, né? 8A. Oitavo dá. Um dia eu chego. Calada da Noite. Essa via é maravilhosa. No Cipó Calada da também. Noite na Serra do Cipó. Fica no setor Calada da Noite. E ela é incrível. Ela é muito legal, essa via. 8A. E 8C, eu indico a Escamoso, que fica no Thundercats. Eu acho o 8C mais legal do Cipó. Ela é muito, muito legal. Ela parece uma via de ginásio, assim, porque ela é um pouco negativa, então ela tem umas agarras ruins, porém, na posição que fica legal, e aí ao mesmo tempo tora, e tem uns regletinhos lá pra cima. Você cai nessa? Esse papinho Bomba, furado. não. Ela é muito legal. Ela é ruim, mas gente, fica juro. bom. Ela é incrível. Esse comentário nunca existe. Ela é A próxima vai ser maravilhosa. melhor. Nunca é melhor. De cima é melhor. Não, é só juro. você fazer assim com a mão que fica boa. Não Que fica, fica bom. não. De onde você tirou isso? Juro que fica. E projeto lá? Então, aí hoje eu tô na Pantro, que é um 10A, que fica também no Thundercats, bem do lado da Escamoso. Mas eu tenho muita vontade de entrar na Poltergeist, eu tenho muita vontade de... Já entrei, mas não fiz ainda a Super-Heróis. Outro dia, tem essa que eu criei, assim, foi Amor à Primeira Vista, quer dizer, a primeira escalada, porque eu já tinha olhado para ela 1000 vezes. E eu recomendo para todo mundo que a via mais legal de Cipó, a Sinos. Não, Ela é 8C. Não, Sinos, né? Sinos de Aldebaran. É a via mais clássica do Brasil. E olha, dá Assim, umas fotos incríveis. Eu só espero ter nível pra conseguir. Se você quiser Algum impressionar alguém no Instagram, vai pra Sinos e pede pra alguém tirar uma foto de você lá do Mirante, que vai ficar bonita a foto. Incrível. Ela é incrível, a Sinos é incrível. Escaladão, assim, E muito bota legal. no YouTube lá o Mr. Bean escalando assim no solo. Ai, Mr. Bean, que mão. saudade dele. Nossa, valeu. Nossa, Tô vendo ele é aquele muito vídeo, eu corajoso. tremo, né? Ele e o Já, né, que fizeram. Coragem, viu? Coragem. Tem Nossa. coragem? Diz- Não, alguma via? Ô, gente. Algum grau? Não. Quarto grau? Não, nem a Melzinha Não, esquece não que tem você vai coragem. disputar lá na Rússia, calma, Não, assim, gente. Não mexe com isso não, pra quê? Não, vou disputar Eu gosto de sem mais. escalada porque eu sei que se eu cair eu não vou morrer, entendeu? Sim. Ô, Paty, então brigadão pela presença. Valeu Eu que demais, agradeço, Paty. gente, Foi mais ótimo uma vez. E boa sorte abordar os lá. assuntos aí. Obrigada. Estamos torcendo aqui demais. Valeu muito. Vou lá fazer o que eu puder, como eu falei, vou voltar manca. Espero que eu não precise, né? Mas assim, se for preciso, Sim. vou dar o sangue. Deixar o sangue lá nas agarras. Exatamente. Valeu, Valeu. galera.